Olá, que bom ter você aqui em mais uma trilha. Vamos agora para mais um conteúdo da trilha Imaginar. Isso mesmo, o tema de agora será Design de Aprendizagem, um novo jeito de pensar sua aula. Esse tema será conduzido por Pedro Simas. Ele é graduado em História, pós-graduado em Direitos Humanos, mestrando em Design e já são 10 anos como professor em escolas e cursos privados. Hoje, além de professor, conferencista, empreendedor e pesquisador, é gestor de projetos educacionais na Go On Jornadas Criativas. Pedro, vem para cá, bom ter você com a gente na jornada. Olá, Jones, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra novamente participar da Jornada Edu. Bom demais. Pedro, deixo você com a nossa audiência, volto já para a gente bater um papo. Vamos lá. Olá, amigos. Mais uma vez, satisfação, grande honra compartilhar com vocês, né? Conhecimento, enfim. E a gente vai começar a nossa jornada de hoje, de design na educação, de design de aprendizagem, fazendo uma pequena reflexão sobre como a gente chegou até aqui a uma educação que necessita, sobretudo, processos criativos, jornadas de empatia para poder entender mais o aluno, não só o professor em sala de aula, mas o gestor, por exemplo, também usar ferramentas, processos criativos para entender o professor e, assim, as escolas se tornarem cada vez mais orgânicas. O primeiro passo dessa nossa reflexão é essa frase aqui, né? Essa citação. Se você não tem ideia de onde você quer chegar, não faz diferença nenhuma a sua velocidade na viagem, né? Um provérbio italiano que mostra muito bem que cada vez mais a educação precisa ter norte. Esse norte precisa vir através de objetivos muito claros de aprendizagem e, sobretudo, conhecimento, percepção muito clara de quem é o aluno e quem é o professor também. Vamos lá. Se a gente observar essas imagens elas são bem inquietantes, né? Elas mostram 4 salas de aula em 4 momentos diferentes. Por exemplo, essa primeira fotografia aqui, ela retrata uma sala de aula de Paris do final do século XIX. Se a gente perceber muito bem, todos os alunos estão o quê? Dispostos em fileiras, todos sentados, assistindo algum professor transmitir conhecimento. Ao lado, essa imagem aqui, no Oriente Médio, mais precisamente no Afeganistão, agora do início do século XXI, também mostra alunas jovens sentadas, assistindo uma aula. Mas perceba um detalhe, né? Apesar de não haver uma sala de aula fisicamente, né, um espaço, paredes e nem bancas para elas sentarem, elas continuam na mesma disposição de uma topologia de uma sala de aula tradicional. Bom, depois, África do Sul, essa fotografia aqui é de 2017, bem parecida, e agora 2019, uma escola no Acre, Brasil. Se a gente refletir, o que mudou? Basicamente, só as localidades e o tempo. Mas a estrutura da sala, o modelo de educação aí proposto, ele é o mesmo. Essa escola que faz parte de um projeto de escolarização, ela surgiu a partir do século XVIII. Mas antes, é bom lembrar que a escola nem sempre foi necessária, né? Antigamente, antes da Revolução Industrial, a educação, isto é, a transmissão de conhecimento para essa época, né, para essas épocas, ela era restrita às elites. Por exemplo, se a gente vai para Atenas antiga, né, a antiguidade clássica, havia os liceus. Só os filhos da elite podiam ter acesso ao conhecimento. Se a gente caminha um pouquinho mais, vai para a Idade Média, a Idade Moderna, o conhecimento estava restrito aos nobres e aos clérigos. Mas com a Revolução Industrial, foi necessário criar uma padronização de comportamento. E essa padronização, como disse Michel Foucault, nas obras Vigiar e Punir, Microfísica do Poder, passou muito pela ideia de adestrar, docilizar corpos. Então, colocar pessoas confinadas em ambientes herméticos, essas pessoas sentadas, né, repetindo movimentos, atendendo a estímulos como, por exemplo, sinais, a campainha tocou, o aluno sai, ele vai para o banho de sol, para o recreio, depois ele volta para a sala de aula. O próprio Foucault disse que essa estrutura de poder e de controle sobre os corpos, a fim de adestrar, de preparar pessoas apenas para a indústria, para o mercado de trabalho, com o objetivo de massificar comportamentos, anseios, desejos. Esse modelo, basicamente, ele é um modelo que se assemelha muito à estrutura fordista, a estrutura da educação baseada na repetição. Se a gente observar muito bem, o mundo mudou. Hoje nós vivemos, por exemplo, a era do mundo VUCA,
mas o modelo de educação de transmissão e massificação, ele ainda é predominante, né? Não é único, mas ainda predomina. A gente observa essa imagem aí, uma fotografia premiadíssima, né, de Los Angeles, a gente entende a dimensão desse novo mundo, né? Hiperconexões, cidades gigantescas, muitas informações, muitos contatos, as pessoas se locomovendo, culturas diferentes entrando em contato, choques culturais também. O conceito mundo VUCA, que ajuda a definir esse novo mundo pós anos 2000, ou seja, século 21, ele traz basicamente a abreviação desses 4 conceitos principais, né? Basicamente, um mundo em que nós temos complexidade como característica predominante, volatilidade, ambiguidade e incerteza. Em suma, é um mundo em que tudo muda o tempo inteiro. E, basicamente, a única certeza é de que tudo vai mudar. A única a transformação contínua. E, consequentemente, isso a gente já observa, essa volatilidade, essa transformação, esse alto grau de complexidade e incerteza, a gente observa no mercado de trabalho também. Por exemplo, se a gente lembrar dos dados mais recentes do Banco Mundial, que causaram um certo incômodo a nível internacional, bom, até 2030 nós teremos 800 milhões de desempregados. E eu não estou falando de desempregados por guerras, por crises financeiras e econômicas. Eu estou falando de pessoas que vão perder seus postos de trabalho por conta das tecnologias. A gente tem também um outro cenário. O próprio Banco Mundial também diz que, em média, no geral, os jovens da geração Z e da geração Alpha, aqueles que nasceram de 2000 em diante, né? Geração Z de 2000 em diante, geração Alpha de 2010 para cá, esses terão pelo menos 3 carreiras ao longo da vida. Aquele mito, aquela ideia da profissão para a vida inteira, de uma carreira só, está em desuso. A gente nem utiliza mais o conceito de transição de carreira. Hoje é muito comum falar, por exemplo, de derivação de carreira. O que é isso? Bom, todas as habilidades que eu desenvolvi, que eu acumulei, nada disso vai ser extinto e nada disso é descartável. Tudo que eu acumulo enquanto experiência vira o meu portfólio de carreira, meu portfólio de vida. E a partir daí, eu vou juntando, sedimentando, agregando essas expertises que eu tenho para criar caminhos novos, profissões novas, enfim. Até, bom, daqui para os próximos 20 anos, a maior parte dos jovens hoje terão profissões, 65% deles, aliás, terão profissões que ainda nem existem hoje. Então, o cenário é de incerteza, o cenário é de extrema volatilidade, e aí vem uma pergunta: como é que a escola, que ainda está fincada naquele modelo tradicional de reprodução, como o próprio Paulo Freire diria, a educação bancária, ou John Locke, aquela educação baseada no conceito de tábua rasa, você abre a cabeça do aluno ali, coloca conhecimento, ele recebe de maneira passiva e reproduz aquilo. Como é que essa escola hoje consegue garantir para que esse aluno, que esse jovem, tenha uma segurança nos anos futuros, durante a sua vida inteira, se a gente não tem mais como prever, como a gente antecipar o que vem a acontecer? Até os próprios planejamentos escolares passam por uma reflexão. A gente precisa ter cada vez mais planejamentos flexíveis. E aí vamos caminhar um pouquinho mais, dar um próximo passo. Outra pergunta que eu gostaria de colocar aqui: nesse mundo VUCA, nesse mundo de tanta incerteza, de tanta transformação, afinal de contas, onde é que está o conhecimento? O conhecimento ele está centrado no professor e, basicamente, ele deve ser transmitido como no modelo tradicional, mas esse conhecimento ele está sendo originado de outras fontes. O conhecimento hoje é centrado e único, exclusivo da escola e do professor, dos livros didáticos, ou o conhecimento hoje se encontra num processo de comoditização, commodity. A gente tem a maior parte do conhecimento humano já digitalizada. Qual é o papel do professor a partir de agora? Vamos analisar, refletir um pouquinho, olhando para esses modelos de distribuição, aliás, esses modelos de transmissão de conhecimento. Bom, essas estruturas foram pensadas por Paul Baran, né, o Barran. Ele foi um dos caras que criou o sistema de empacotamento, enfim, que acabou criando a internet. Ele é considerado um dos pais da internet. E no período da Guerra Fria, ele criou alguns testes para criar redes de comunicação que não fossem ali sujeitas a um travamento, enfim, a uma extinção de ataques nucleares, né? Era aquele momento que o mundo vivia uma bipolarização. De um lado, Estados Unidos, capitalismo, do outro lado, União Soviética, socialismo.
Havia muito medo de uma guerra nuclear novamente. E aí, olha que interessante. Se a gente observar, os primeiros modelos de transmissão de comunicação através da rádio, por exemplo, era um modelo onde você tinha um ponto central transmitindo essa informação para várias subestações. Então, se você observar, esse modelo é muito parecido com o da sala de aula tradicional. O professor é este ponto central e ele está transmitindo para esses links, que são os alunos, essa informação. Então, basicamente, você tem uma relação que é unilateral, né? O caminho de via única, o professor para o aluno. E a gente começa a perceber que, ao longo do processo, esse modelo começa a ser um pouquinho descentralizado, né? A gente já tem alguns modelos, por exemplo, com facilitadores, com mentores. O professor continua sendo o grande curador do conhecimento ali, da informação, mas ele trabalha com outras pessoas, até muitas vezes alunos que são escolhidos para repassar esse conteúdo com outras linguagens para outros alunos. Então, você cria novos pontos, mas ainda existe uma centralidade no professor. E o último modelo, que é o modelo de conhecimento distribuído, o modelo de rede, que é o modelo predominante no mundo VUCA, né? Se você observar muito bem, hoje, o professor, sim, ele é um berço de conhecimento, ele é um grande curador, mas se a gente perceber, o significado, aliás, a função do professor mudou bastante, né? O transmissor começou a se tornar mentor, começou a se tornar facilitador. Há quem diga que o professor é um curador e há quem diga também que o professor é um garantidor de conhecimento. Tem mais uma. Também há quem diga, há intelectuais da educação contemporânea, que afirmam que o professor ele é um disparador de diálogos. O que é que significa? Ele traz uma situação, um problema, e ele provoca os alunos para que esses alunos tragam os seus contextos e comecem a enxergar e passar suas opiniões, suas visões a partir daquele problema que foi oferecido. E aí você inicia um processo de co-construção. Não é o professor mais que detém o conhecimento. O professor ele detém o domínio do processo, a condução de um processo de aprendizagem, provocando diálogos, provocando processos de criação colaborativos em conjunto. E a gente percebe agora que esse aluno tem um papel muito importante, protagonista. Esse aluno traz o seu contexto. Isso que a gente observa também na filosofia da educação, nas teorias ali da segunda metade do século XX para o século XXI, construtivismo, depois o contextualismo, a ideia de que a gente precisa levar em consideração o contexto vivenciado pelo aluno e que esse aluno, ele significa a informação trabalhada em sala de aula, aquele conhecimento, à sua maneira. Cada indivíduo enxerga um conhecimento com base nas suas vivências, nas suas experiências. E aí, esse modelo de conhecimento completamente difuso, completamente descentralizado e distribuído. Esse é o mundo VUCA, que lembra muito os sistemas de internet, de servidores espalhados pelo mundo. E aí vamos seguir um pouquinho mais. Além de nós termos hoje um sistema de distribuição, aliás, uma emergência de um sistema de distribuição de conhecimento e não mais de centralidade desse conhecimento, porque o conhecimento está literalmente desmaterializado, está nas redes sociais, está no YouTube, está nas plataformas, está ofertado, distribuído de maneira gratuita. Esse mundo também, ele é hipersegmentado. Bom, eu estou falando do mundo do mercado de trabalho, o mundo do consumo, o mundo da educação, que faz parte desse macrocosmo. Vamos observar o seguinte, há uma teoria da década de 90, que é muito recorrente hoje nos debates sobre criação, design, mercado e educação, que é a teoria da cauda longa. O que é a teoria da cauda longa? Se a gente observar esse gráfico aqui, nós temos, bom, o corpo de um dinossauro aqui e depois a cauda dele bem extensa. Essa parte aqui principal do corpo dele, que possui mais volume, essa parte ela representa o mercado do mainstream. O que é esse mercado do mainstream? Bom, é aquela época em que as empresas produziam apenas um produto, tinham apenas uma opção, e as pessoas consumiam aquele único produto. A gente pode lembrar, por exemplo, da Coca-Cola na década de 70. A Coca-Cola liderava o mercado dos Estados Unidos e depois começou a perceber, e só vendia basicamente um produto, um refrigerante, era o sabor tradicional da sociedade estadunidense. Depois começou a perceber que surgiram outros concorrentes, como a Pepsi, com toda aquela propaganda do Michael Jackson, década de 80, o videoclipe Thriller. E aí ela começou a perceber que, opa, esse mercado está sendo dividido. E aí depois ela começou a perceber o seguinte, não adianta, né, na verdade, investir apenas nesse sabor. E não há como também, não há saída, não vou extinguir
o sabor que é tradicional e que convence uma grande parte da sociedade. Essa sociedade, este nicho, continuará consumindo o sabor e a embalagem tradicional da Coca vermelhinha, a latinha vermelha. E a Coca-Cola começou a perceber que ela poderia diversificar o seu portfólio de bebidas. Então, como é que eu consigo chegar a mais pessoas, continuar atingindo várias pessoas? Eu preciso mudar o meu produto, eu preciso diversificar o meu cardápio. E aí, consequentemente, a gente também percebe um outro modelo, né, que é um case dessa cauda longa, que é a Netflix. A Netflix, ali nos anos iniciais, né, da década passada, ela começou, nos jovens ali que desenvolveram a Netflix, eles começaram a perceber que a Blockbuster tinha alguns problemas. Blockbuster, que era aquela rede mundial, né, enfim, dominava o mercado de locação de DVDs, Blu-rays e tudo mais. Então, quais eram os problemas? Primeiro, era tudo material, era tudo físico. Não havia uma desmaterialização que fizesse com que o consumidor pudesse acessar aquele conteúdo dos filmes a qualquer momento. Isso causava alguns incômodos, alguns pain points, que é conceito que a gente usa para chamar a dor do usuário. Né? Existe a dor do usuário, a dor do consumidor, a dor do colaborador, a dor do aluno. A gente precisa identificar aquilo que causa incômodo para poder prestar um serviço melhor, construir uma aprendizagem de maneira mais prazerosa e significativa. Voltando, os caras da Netflix perceberam que eles podiam resolver um problema. Bom, você não vai pegar engarrafamento, você não vai para uma loja física, você não vai ter o risco de chegar naquela loja e, por exemplo, não encontrar o filme, o catálogo que você quer. Como? Eu vou colocar todos os filmes numa plataforma digital. E mais, eu vou simplesmente permitir que essa plataforma esteja acessível para vários dispositivos. Computador, Smart TV, smartphone, tablets. Olha só, olha que interessante. Bom, de uma locadora física para vários dispositivos, a qualquer hora, sem engarrafamento e sem o risco de chegar lá e o filme já está alocado e você ter que reservar e esperar mais uma semana. Então, essa desmaterialização que vem desse processo de disrupção do consumo, dos padrões de comportamento, também atinge a educação. Vamos imaginar agora que aquela antiga Coca-Cola que só tinha um refrigerante seria aquele professor que só tem um modelo de aula, um padrão, e ele repete esse padrão de maneira fordista. Agora imagine o seguinte, a partir dos anos 2000, nós temos novas gerações. Nós não temos mais o baby boomer, né, predominante na escola, a não ser como gestor, nós não temos mais a geração X e a Y na escola. A partir dos anos 2000, você acaba tendo um jovem da geração Z, é o nativo digital. Esse nativo digital está acostumado com o quê? Ele tem qualquer informação, a qualquer momento, na palma da mão. Agora vamos pensar um outro detalhe aqui importante. A gente começa a entrar num outro momento. Se eu tenho todo o conteúdo na palma da mão, o que faz com que esse jovem, de alguma maneira, preste atenção ou ache que minha aula é significativa se eu estou produzindo um conteúdo massificado sem levar em consideração os diversos nichos que existem aí? Essa cauda longa, os nichos, né? Basicamente, o professor precisa agora começar a repensar. Eu preciso criar, né, vários conteúdos em várias mídias ou várias metodologias. Eu preciso utilizar várias metodologias em sala de aula para atingir a maior quantidade de nichos possível. E assim, eu consigo levar a esses vários alunos diferentes que consomem de maneira diferente, que tem cada um seu canal do YouTube preferido, a sua cultura, enfim, eu consigo levar para ele o conteúdo significativo e, sobretudo, gerar engajamento. E aí, esses conceitos se tornam bastante relevantes na educação contemporânea nesse cenário de mundo VUCA. São, por exemplo, a transição, a pedagogia, que é justamente a ciência da educação para crianças, para adolescentes, para jovens. Hoje, a gente também já trabalha o conceito da andragogia, né, que surgiu também na segunda metade do século XX, como as organizações se tornam organizações aprendentes, isto é, como as organizações cooperam para que os seus colaboradores consigam aprender cada vez mais, consigam se adaptar às mudanças e, por conseguinte, consigam criar soluções para que a própria empresa e organização inove e se renove. Do outro lado, nós temos um conceito ainda mais recente, que é a eutagonia. O que é a eutagonia? É uma corrente da ciência do conhecimento, da aprendizagem, que tenta entender como esse jovem da geração Z, da geração alfa do século XX, o nativo digital, como ele aprende. Porque, basicamente, esse jovem hoje ele tem a maior gama que já se viu na história de conhecimento, acessível a qualquer momento. O que faz com que ele escolha o que aprender e como ele aprende.
novas formas de aprendizagem surgiram e é importante que a gente entenda todas essas hipersegmentações lá da cauda longa, esses jovens e seus nichos e seus modelos de aprendizagem. A heteronomia versus a autonomia. Também são dois conceitos aí que estão conflitantes e renovando a educação. Heteronomia, aquele jovem no modelo tradicional que recebe ordens externas o tempo inteiro, que reproduz, que obedece. Aquele jovem que não está sendo estimulado à criatividade. Do outro lado, autonomia. Ainda retomando ali o grande Paulo Freire, a ideia de que os jovens precisam ser estimulados ao protagonismo, à capacidade produtiva, produtora, criadora, inventiva. A escola precisa ser um ambiente de co-construção, como a gente já mencionou. E um outro debate importante que a gente precisa sempre alimentar e fazer é o debate sobre as escolas devem ser escolas de hard skill ou escolas de soft skill. Bem, essa dicotomia é uma falsa dicotomia. Na verdade, as escolas têm que trabalhar tanto conhecimento científico, né, para que esse aluno possa, sim, ter domínios técnicos, habilidades técnicas, mas também precisa acolher esse aluno, entender o seu socioemocional, falar de engajamento, engajar. Os soft skills são as habilidades socioemocionais, comportamentais, e elas estão em alta. A maior parte dos jovens nos próximos 30 anos serão contratados por suas habilidades comportamentais. Bom, essa frase de Harari ela é bem inquietante e ela vai nos dar agora essa fronteira para entender como o design pode nos ajudar a ter luz, a iluminar o caminho diante de tantas incertezas. Não sabemos o que ensinar os jovens pela primeira vez na história. De fato, a escola de conteúdo ela está obsoleta. A escola de conteúdo, habilidades, competências científicas e socioemocionais está em alta e deve ser valorizada. E qual é o caminho para a gente encontrar essa escola que integre pensamento, né, científico e socioemocional? Bom, o caminho é o design. O design nos permite entender o aluno e construir processos de criatividade, de protagonismo, que gerem mais engajamento e, por conseguinte, aprendizagem significativa. Eu fiz aqui um relatório, né? Uma junção de informações que são bem práticas e que todo professor pode utilizar em sala de aula. Primeiro, vale destacar, a BNCC ela já traz essa importância de que a gente precisa usar as tecnologias digitais para fomentar o pensamento crítico, a aprendizagem reflexiva, a aprendizagem significativa, a ética, as práticas sociais, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Esse trecho da BNCC, que traz cultura digital, principalmente, essa definição, né, ela traz à tona uma percepção. A gente precisa contribuir para que o jovem saia de um estágio de nativo digital, que é aquele que sabe operar dispositivos, mas que consiga usar os dispositivos para criar soluções. E esses caminhos vêm através do design. Mais uma definição, design é o domínio no qual se estrutura a interação entre o usuário para facilitar ações efetivas. Vamos agora para os cases, para que todo mundo possa sair desse momento tendo ferramentas para utilizar em sala de aula. Vamos lá. Primeira coisa, a gente entende como designer ou design o processo de estudo para levar uma ideia à ação. Mas, sobretudo, uma ideia que resolva problemas. A ação tem que ser uma ação resolutiva. Aqui eu apresento o esquema, o método do diamante duplo, que tem 4 etapas principais. Todo o processo de educação ofertado ao aluno, ele precisa, sobretudo, trazer uma situação problema. O aluno, a partir dali, começa a tentar entender quais são as causas daquele problema. Em conjunto, em diálogo, eles começam a definir uma categoria, uma hierarquia, quais são justamente as causas mais diretas, impactantes, quais são as causas secundárias. Em seguida, eles começam a idear, elaborar uma solução para cada causa, ou seja, isso a gente chama de decomposição de problemas, e em seguida, eles começam a criar soluções, prototipar. Um exemplo, se a gente utilizar a crise econômica de 1929 em história, eu vou chamar os alunos e eu vou começar a destrinchar, dividir este problema maior em tópicos. Por exemplo, a questão política,
a questão econômica, a questão cultural, a questão social. Cada grupo, com um tema desse, começa a encontrar quais foram as causas políticas, as causas econômicas, enfim, em cada frente. E, em seguida, esses alunos são provocados, construam soluções para que essa crise não aconteça. Imagine que esses jovens eram políticos, professores, cientistas, lá de 29. Como eles poderiam evitar aquela situação? E aí, você está gerando resolução de problemas em sala de aula. Próximo passo, é importante lembrar também que todo processo de aprendizagem efetivo, ele requer engajamento. E o design também tem uma área, enfim, uma área de pesquisa chamada de design emocional, que foi iniciada por Donald Norman, uma das principais referências em design no mundo. O design emocional, ele diz o seguinte, essa área: todo processo de engajamento, de consumo e de aprendizagem, por exemplo, ele requer 3 etapas. A primeira etapa é o nível visceral, a etapa visceral. A segunda, a comportamental. A terceira, a reflexiva. O que seria isso na prática? Bom, todo conteúdo, quando trabalhado, ele tem que ser estudado e tem que ser fornecido ao aluno a partir de uma estratégia visual que seja interessante, né? Por exemplo, tem vários cursos hoje de como fazer uma apresentação mais simples, enxuta e mais assertiva. Então, existem códigos que permitem que uma comunicação visual seja mais fácil de entender. Segundo passo, aquele assunto ele tem que fazer parte do contexto do aluno. O aluno precisa resolver problemas, ele precisa ser protagonista. Então, crise de 29, eu trago uma apresentação, gráficos mais fáceis de entender. Em seguida, eu peço para que os alunos trabalhem em conjunto, coloquem a mão na massa. Vamos resolver aquilo ali. Como é que a gente evitaria essa situação? E o fim, se aquele assunto, ele dialoga, ele é trabalhado com a linguagem acessível aos alunos, podcasts, vídeos mais curtos, microlearning, por exemplo, ele acaba entrando no que a gente chama de nível reflexivo. Ou seja, ele passa a fazer parte do dia a dia do aluno. Quando o aluno chegar em casa e assistir uma matéria sobre economia, em que o jornalista falar, por exemplo, de balança comercial favorável ou déficit, por exemplo, ele vai lembrar da aula e ele vai conseguir aplicar aquelas habilidades que ele desenvolveu para entender os noticiários do dia a dia, por exemplo. Então, 3 níveis: visceral, comportamental e reflexivo. A aula tem que fazer parte do contexto e falar a língua do aluno. Bom, outro instrumento muito importante, muito interessante, já que a gente está falando de soft skill, de socioemocional, de habilidades comportamentais, é tentar entender como é que o aluno está entrando na minha aula e como é que ele está saindo da minha aula. Então, é interessante que a própria escola pode fazer isso, né, numa coleta de informações maior, ou o professor com sua turma. Por exemplo, a gente pode colocar na parede um painel, um papel A3, enfim, basicamente, no formato de canvas, né, com essas colunas, esses rostos, os emojis. Estou muito triste, estou triste, nem feliz, estou indiferente aqui, estou feliz ou estou muito feliz. E aí a gente pode fazer o seguinte: no início da aula, a gente, com aqueles adesivinhos, os dots, né, por exemplo, amarelinhos, a gente pede para que os alunos coloquem como eles estão se sentindo. E ao sair da aula, a gente entrega os adesivos com a cor diferente. É sempre bom lembrar que cada aplicação tem que ser uma cor só. Então, a primeira amarela, a segunda, por exemplo, laranja. Por quê? Porque a gente evita o comportamento de grupo, é que aquele aluno fique intimidado porque o adesivo dele é de uma cor diferente. Então, se todo mundo está com a mesma cor e vai lá ao mesmo momento, todo mundo se sente mais à vontade para dizer como se sente. E, sobretudo, no final, ele vai colocar como está se sentindo ao sair da aula. Então, o professor começa a entender como a metodologia dele está, de alguma maneira, dialogando com o socioemocional. Será que minha aula melhorou o humor dos meus alunos, o ânimo? Será que não mudou muita coisa? A partir daí, eu vou conversar com eles para tentar entender como melhorar. Próximo passo, aqui, ó. O Happiness Canvas, aquela estratégia anterior, também pode ser transformada, digitalizada, melhor dizendo, a partir de uma pesquisa baseada na escala de Likert, que é aquela velha escala que vai de 0 a 5. Né? Então, eu posso, por exemplo, criar no Mentimeter, né, ou Mentimeter, aquele aplicativo de gamificação. Eu posso criar uma escalinha e perguntar: como é que vocês estão se sentindo ao chegar na minha aula ou ao sair da minha aula? Esses alunos eles vão puxar ali, né, o guia para dizer: bom, de 0, 2,5 indiferente, 5 eu estou bem. E aí ele mesmo calcula a média da turma e você pode ir ali documentando semana após semana, mudando de estratégia para, sobretudo, trabalhar hard skill considerando o soft skill, o emocional. Próximo passo, aqui.
os drivers de motivação. Esse é um joguinho de carta que qualquer pessoa pode baixar na internet, por exemplo, né? Enfim, ou poder adaptar com as palavras que acha que dialogam melhor com o seu público, com o seu aluno. E basicamente é um joguinho de carta, né? São 10 cartas, o aluno ele recebe essas 10 cartas e ele tem uma tarefinha para fazer. Coloca essas cartas da esquerda para a direita em nível de importância. O lado esquerdo menos importante, o lado direito mais importante. Então eu vou tentar entender o que motiva mais aquele aluno, do lado direito, o que motiva menos, o lado esquerdo, e eu posso, a partir daí, começar a mapear grupos focais da minha turma. Eu sei que, por exemplo, alguns alunos são mais motivados pela curiosidade, a curiosidade está lá entre os principais drivers. Eu sei que alguns alunos, por exemplo, são motivados mais pela percepção de aceitação dentro da turma. Alguns são mais comunicativos. Então, esses drivers são interessantes para entender perfis, grupos focais e para poder entregar para esses grupos metodologias mais assertivas. Outra técnica interessante é a matriz CSD, muito simples, muito utilizada no processo de criação de designers no geral, que é basicamente o seguinte: quando terminar um conteúdo, a gente pode fazer a sala de aula invertida. Eu entrego cápsulas de conteúdo, né, microlearning, vídeos menores, podcasts, para que esse aluno consuma em casa, em horário extra-aula, né? E depois eu peço para que esses alunos, no início da aula, coloquem post-its nessas 3 colunas. Pessoal, sobre o que vocês viram em casa, o que é que vocês têm certeza? E aí eles vão colocando o que eles têm certeza. O que é que vocês acham que é uma certeza, mas não estão tão seguros? Massa, suposições. E o que é que vocês têm certeza que vocês não sabem? Ou seja, o que já é dúvida. E os alunos vão colocar lá, e a partir dali, a sala de aula se torna um debate sobre esses pontos que foram indicados pelo próprio aluno. Últimas ferramentas desse nosso encontro, o Ikigai. O Ikigai também é bem interessante. Por que o Ikigai é interessante? Porque ele permite, sobretudo para aquele aluno que está ali no ensino médio, que está tentando encontrar uma profissão, qual carreira, a gente vai trazer um outro discurso. Antes de descobrir qual é a tua profissão, descubra qual é o seu propósito, tá? E aí o que acontece? A gente vai pegar esses diagramas, vai colocar para o aluno, vai imprimir um papelzinho para cada aluno, por exemplo, enfim, e vai pedir para que esse aluno, claro que com a ajuda do professor, do psicólogo, do SOEP da escola, esse aluno comece a responder com post-itzinhos. No que eu sou bom? O que eu amo fazer? O que o mundo está precisando? Olha a empatia aí, ó. E o que eu poderia, disso tudo, né, fazer para receber um dinheirinho, uma grana? O que seria a minha carreira? Então, você ajuda também esse aluno, através de um processo empático de autoconhecimento, que vem do design oriental, a entender qual é o seu propósito. Primeiro propósito, porque dentro de um propósito você encontra várias carreiras diferentes. Bom, a matriz de aprendizagem, essa aqui é a matriz que eu desenvolvi, tá, no meu curso de História. Essa matriz, basicamente, ela pode ser adaptada para as demais áreas de conhecimento. Eu sou de humanas, né? E aí, o que acontece? Quando o aluno termina um assunto, um tema, ele é convidado a preencher, né, individualmente, claro que com a supervisão do professor, né? Ele vai colocando os post-its que acabam definindo cada parte daquele conteúdo. Por exemplo, qual é o objeto? Um exemplo, Revolução Francesa. Qual o contexto? Idade moderna. Quais são os períodos? Assembleia Geral. Era do Terror. 18 Brumário. Então, com todas essas categorias, o aluno ele vai promovendo o que a gente chama de aprendizagem visível. Ele vai identificando o que ele aprende, vai percebendo o que aprende e seu grau de autoconfiança vai aumentando, o que facilita outros passos da aprendizagem. Aqui, a última ferramenta de hoje, que é a ferramenta dos 3 Ks. Ela é fundamental e pode ser aplicada também em todas as aulas. Ajuda muito o professor a entender o seu público e, sobretudo, a melhorar a aula seguinte. Melhorar em que sentido? Torná-la mais próxima, mais significativa. A gente pode, terminando a aula, perguntar aos alunos. Isso pode ser por post-it, pode ser no Google Form, pode ser, enfim, no SurveyMonkey, enfim. Eu coloco 3 colunas como se fosse um Kanban e pergunto: o que foi bom dessa aula? O que você não gostou tanto? Que pena. E o que você sugere? O que pode melhorar? Então, que bom, que pena e que tal? 3 cases. Depois, o professor está com aquele dossiê, um raio-x da sua aula a partir da voz do consumidor do seu conteúdo. O aluno, ele pode começar a criar estratégias que certamente vão engajar, porque representam uma escuta ativa e representam, sobretudo, que o aluno está sendo protagonista, está co-construindo a aula
junto com o professor. Bom, amigos, é isso aí. Eu espero que essas ferramentas ajudem bastante o seu dia a dia. Conta comigo, adiciona no Instagram, qualquer coisa, o meu e-mail também está disponível aqui no material. E eu estou sempre disposto a bater um bom diálogo com todos os educadores. E é, mais uma vez, uma grande honra participar desse evento, a Jornada Edu. Muito bom, Pedro. Puxa, Valeu, quantas ideias, quantos insights. Olha, se você não sair daqui hoje com uma série de novidades para aplicar aí nas suas aulas, nos seus planejamentos, tá difícil. Vai ser muito possível você fazer isso aí, eu tenho certeza que vai dar uma revolução. O que eu acho legal disso tudo, Pedro, é que quando eu fiquei vendo algumas dessas ferramentas que você trouxe, eu conhecia, outras não, e eu fiquei pensando assim, puxa, é facilmente aplicado em qualquer que seja a área de atuação, né? Apesar de você falar que em uma delas você idealizou para a tua área, mas, cara, uma ou outra a modificação ali é aplicada em qualquer uma das áreas. E aí, com isso, eu fiquei pensando, né, o quanto que muitas vezes alguns dos professores, né, e eu vou me incluir nessa turma, às vezes a gente tem a dificuldade de trazer esse tipo de ferramenta para dentro do meu contexto. Então, pensando em algumas barreiras possíveis que são colocadas, Pedro, como que você, o que você diria aí para os companheiros que insistem em ver as impossibilidades e as barreiras para poder revitalizar suas aulas? Existe um contexto que está muito em voga, né, nesse novo tempo, que é a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade. Nós, enquanto professores, precisamos entender que nós não estamos prontos e acabados. Se o mundo inteiro está mudando, a gente também precisa se permitir mudar. Se a gente está falando que a maior competência do século XXI é a capacidade de aprender a aprender o tempo inteiro, eu, enquanto docente, também tenho que ter essa capacidade. E, bom, nós somos privilegiados, nós temos público, e aí a melhor maneira de aprender o tempo inteiro é ouvir o público, né? Então, sobretudo, os processos de empatia, as estratégias, as metodologias de design permitem isso. E aí para, obviamente, eu entender e aceitar a opinião do outro, eu preciso me colocar na posição de alguém que está vulnerável, né? Então, todo professor vai perceber que usar essas ferramentas, primeiro, o aluno vai responder de maneira diferente, aquele brilho no olho vai fortalecer. Porque primeiro o aluno está percebendo o seguinte, poxa, o meu professor quer me escutar, né? Ele quer me escutar. Segundo, quando ele me escuta, ele atende em que sentido? Ele é autoridade pedagógica, porque ele é um cientista, mas ele sabe horizontalizar as relações e co-construir junto comigo. Então, certamente, esse professor vai passar a ter aulas com muito mais engajamento, com muito mais interesse dos alunos, e assim, a vida muda de verdade. Legal. Tem um conceito dentro do mundo das startups que é o MVP, é o produto mínimo viável. Como é que isso acontece? Quando você está idealizando um produto, você às vezes fica, putz, mas ainda precisam dar arrumada aqui, melhorada ali e tal. Só que antes dessas muitas arrumadas, né, desses muitos ajeita aqui, ajeita ali, deixa mais bonito ali, o conceito diz que lance o produto, o mínimo viável. E a partir daí você vai entendendo as melhorias necessárias, você vai aperfeiçoando, mas você vai fazendo isso à luz do que o usuário está dando de feedback para você. Ou seja, não é o produto final vai ser fruto não só de uma concepção sua, mas colaborativa. Não é? Isso é aplicável para um plano de uma aula? Isso é aplicável para uma aula diferente, uma aula que usa algumas dessas ferramentas? Totalmente, né? Muito fluente no campo da educação na sala de aula, né? O MVP. Tem até a metodologia do Leanception, que se baseia na... Eu preciso identificar, bem, primeiro, o que é que eu quero fornecer para o aluno? Isso também para a gestão escolar, né? Qual projeto educacional eu quero criar? Mas aí, a partir desse momento, eu preciso levar em consideração quem é o meu aluno. E aí vem aquele conceito da persona, né? Eu preciso, o professor, a partir do momento que começa a ouvir o aluno, que começa a fazer esse que bom, que pena, que tal, naturalmente ele vai começar a estabelecer padrões. Olha, eu tenho 4, 5 padrões aqui, são nichos que eu estou encontrando, é a cauda longa. E a partir dali,
essa persona que eu construí, né, essa percepção de comportamento que eu identifiquei, ou as várias, será que elas dialogam com esse produto que eu quero oferecer, este conteúdo, ou esta didática que eu estou trazendo? E a partir daí, o que acontece? Eu vou cruzando persona, eu vou considerando a jornada de aprendizagem do aluno dentro da minha aula, criando trilhas, e a partir daí, de todos esses dados, eu vou entendendo se as funções desse meu produto, as minhas metodologias, de fato, são assertivas, se elas engajam, se elas geram aprendizagem. Então, no final das contas, o produto é o próprio fluxo, né? Sim. O produto está se fazendo em cada etapa. Não tem mais aquela coisa de eu trago a aula pronta, né? Enfim, e ela será assim para o resto da vida. Não. Eu trago uma proposta, claro, eu trabalho com o aluno, mas eu vou tendo ali o feeling, né? A sensibilidade de perceber os comportamentos e ajustando esse meu produto ao longo do caminho. O mais importante é saber onde quer chegar, mas o caminho a gente vai mudando de acordo com os fatos novos, né? Maravilha. Então, podemos aplicar a ideia transpondo para o universo da sala de aula como planejamento mínimo viável, ainda aula mínima viável. Concordo plenamente, concordo plenamente. Aquela coisa do planejamento de um ano, Márcio, olha que interessante, a gente está aqui em 2020, né? A gente fez planejamento de 2020 em 2019. A gente colocou o ano todo engessado ali, mas ninguém imaginou que viria uma pandemia. E agora? E as escolas tiveram que se digitalizar, mudar tudo. Então é isso. Eu acho que a gente precisa ter, dentro do planejamento, sobretudo, qual é o objetivo, né, de aprendizagem de cada aula. Mas as metodologias, elas vão mudar de acordo com cada público, com que eles finalizam. Eu acho que esse é o grande segredo. Legal. E enfrentar esse medo, né, esse receio do erro, né? Eu vou planejar agora, mas isso aqui, e se não der certo e tal? Então, acho que a gente tem que quebrar essa cultura do medo do erro e realmente fazer tentativas. Você vai descobrir coisas interessantíssimas nesse processo. Então, trazendo essa abordagem do design para dentro das aulas, eu acho que a gente vai ter desenhos maravilhosos de aulas daqui para frente. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso, sim. Eu sou entusiasta total do design. Eu acho que o design tem várias pesquisas, por exemplo, acontecendo lá fora, pouca coisa no Brasil ainda, mas vai crescer nos próximos anos. Como o design, por exemplo, ele fomenta comunidade nas escolas, como o design ele fomenta a colaboração, como o design ele fomenta a comunicação e, sobretudo, nisso tudo, como o design ele também fomenta o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Está tudo ligado, está tudo ligado. E é bom lembrar o seguinte, que design não é uma profissão. Design é, sobretudo, uma habilidade. É um conjunto de competências. Design é um conjunto de competências. Então, assim, talvez seja a área mais ampla que existe, porque ela dialoga com tudo. Né? Ciência de dados, pedagogia, andragogia, enfim. Então, é importante que o professor se coloque nesse novo papel. Eu sou facilitador, mentor, garantidor, disparador de diálogo, e eu sou, sobretudo, designer instrucional. Muito bom, muito bom. É isso aí. E não olhem para isso, professores, como mais uma tarefa ou mais um papel a ser desempenhado, mas como parte integrante e até uma parte, num momento tão desafiador como esse, que nos leva a um outro patamar. Né? Então, gosto muito de pensar nisso não como mais um papel, mas como algo que vem dar robustez e ressignificado ao meu papel. Exato. E assim, dois lemas importantes. Vulnerabilidade, tá? A capacidade de perceber que o outro pode participar da nossa construção. A gente está se construindo também o tempo inteiro, o aluno também. A gente aprende quando leciona, né? Quando, enfim, está ali disparando diálogos e, sobretudo, empatia. A empatia, muitas vezes, é colocada como um adjetivo, né? Mas a empatia tem que ser enxergada, sobretudo, como uma ferramenta. A empatia é uma ferramenta poderosa para construir soluções reais para o mundo real e para pessoas reais. É por aí. Muito bom. Muito bom. Pedro, eu imagino que algumas pessoas aqui vão querer continuar esse papo com você. Então diz aí por onde esse papo pode continuar. Bom, me procura no Instagram, tá? No material aqui, ó, Histórias de Simas, @Histórias de Simas. Tá no material também, aqui no slide que a gente usou. E também o meu contato, o e-mail, né? contato@pedrosimas.com.br. Tá? Então, pelo Instagram, você já fala lá, manda um inbox, um direct, que a gente conversa. Vai ser uma grande honra trocar ideias e aprender muito.
Muito bom. Pedro, obrigado demais, cara, por Valeu, fazer Dionísio. parte dessa jornada conosco, viu? Conta sempre comigo, contem comigo e mais uma vez foi uma grande honra. Tchau, tchau. Até a Um próxima. abraço. Muito bom! Esse foi mais um tema da nossa jornada Edu Online aqui na trilha Imaginar. Continue na jornada conosco durante os dias 3 a 7, sempre às 9 da manhã e às 2 da tarde, uma nova trilha com conteúdos diversos. Você também pode conhecer o nosso blog jornadaedu.com.br, um espaço onde temos muitos conteúdos voltados aos gestores, professores, famílias e também muitas histórias interessantes sobre as escolas parceiras da Agenda Edu, muitos cases maravilhosos. Você também pode nos seguir no Instagram, @agendaedu, e ainda conhecer mais sobre a nossa solução no nosso site agendaedu.com. A jornada educacional é feita de pessoas ativas em ação. Até um próximo conteúdo da jornada.